meu nome é Renata Vilas Boas e estaremos aqui para responder as perguntas dos internautas que foi enviado para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. A primeira pergunta veio de Guilherme Sampaio, de Boa Vista. Ele me pergunta qual é a distinção entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, processo e procedimento. Bom, Guilherme, a jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, a principal distinção que existe expressões é com relação à existência ou não da lide. O que é a lide? Lide é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Quando a gente busca o judiciário, nem sempre a gente busca porque a gente tem um problema ou uma lide. Às vezes a gente precisa da atuação do judiciário porque foi ele que ficou encarregado de solucionar algumas questões que na realidade são procedimentos e não processo. A distinção, então, entre processo e procedimento, num primeiro momento, seria que processo é todo meio ou forma de solução dos conflitos. Então, diante de uma lide, eu preciso de ter um processo para solucionar o conflito existente. Já o procedimento seriam as etapas, os caminhos a percorrer para solucionar, se for o caso, a lide existente. Todo processo, ele precisa de ter o seu procedimento, mas nem todo procedimento vai precisar de ter um processo. Bom, com isso, vamos passar para a segunda pergunta, que é de Renato Caetano Oliveira. Ele nos pergunta de Florianópolis, Santa Catarina. E nos traz a seguinte dúvida: qual é a divisão da jurisdição e o princípio da unidade da jurisdição? Primeiro, a jurisdição ela é una e indivisível. Jurisdição tem o quê? O Estado, o país, tem jurisdição. No caso, então, eu falo da jurisdição brasileira ou da jurisdição estrangeira, que eu posso estar falando dos Estados Unidos, da Alemanha ou outro país. Então, eu vou ter conflitos de jurisdições quando eu tenho dois países que estão conflitando com relação a decisões, com relação a processo. Mas, com relação a divisão da jurisdição, ela é uma divisão meramente acadêmica ou meramente em termos de distribuição de competência na realidade. Eu preciso dividir a jurisdição para poder explicar, conceituar e fazer a atribuição de competência. Mas a jurisdição sempre una. Então, todo juiz, magistrado, ele exerce jurisdição. Mas na hora que ele está atuando, ele vai estar atuando dentro de uma delimitação, dentro da sua área de competência. Ok? Espero então, Renato, ter respondido a sua pergunta. Passamos então para a próxima pergunta, que é de Jefferson Ribeiro, de João Câmara. Qual a importância de se compreender os critérios de competência? Olha, Jefferson, se você não entender competência, é extremamente difícil atuar na área de direito. Qualquer que seja a sua opção, qualquer que seja o que você for fazer dentro do direito, você precisa entender competência. Então, se você abre a Constituição, você vai ouvir falar, vai estar lá escrito em competência originária, competência recursal, a competência da União, a competência dos Estados. Então, a palavra competência, ela é muito importante dentro do nosso universo jurídico. Se eu, enquanto advogada, eu quero cobrar do meu cliente valores, eu vou falar assim, olha, para fazer esse divórcio que você está me pedindo, para poder ajuizar essa reclamação trabalhista, eu vou atribuir um valor àquele meu trabalho. Só que, se é um trabalho, demanda, então, eu saber as dificuldades que eu vou ter. Mas um dos elementos para descobrir aonde vou ajuizar aquela ação é exatamente a competência. Se eu vou ajuizar em Brasília, se eu vou ajuizar em João Câmara, no Rio Grande do Norte, se eu vou ajuizar em Manaus, isso tem um custo para o advogado. Se eu atuo em Brasília e aqui eu estou ajuizando essa ação, então o valor que eu vou cobrar desse meu cliente vai ser menor do que se eu tiver que me deslocar daqui de Brasília para ir para Manaus, por exemplo. Então, nesse primeiro contato, nessa primeira conversa com o cliente, eu já tenho que ter noção de competência. Mas não é só nesse momento. Meu cliente, então, me contou o seu problema e agora eu preciso fazer a minha peça, a minha petição inicial. A primeira linha que eu tenho que escrever numa petição inicial é exatamente a linha referente à competência.
Então, sem isso, eu não consigo nem escrever a petição inicial. Eu não sei a qual juízo me dirigir. Não sei se vou direcionar isso a um tribunal, ao STF, por exemplo, ou a um juízo de primeiro grau, primeira vara civil, segunda vara civil, pode ser já um processo por dependência ou não. Eu preciso descobrir isso. Então, a importância de saber os critérios de competência, de entender o que é competência, já começa no primeiro momento que você analisa o processo, seja o seu primeiro contato com o cliente, ou seja, você atuando já como a outra parte, fazendo o papel do advogado de defesa. Se a parte que ingressou não fez a análise de forma correta, cabe a você, então, advogado do réu, questionar isso. Isso eu estou olhando pelo lado autor com seu advogado, réu com seu advogado. E com relação ao magistrado, competência também é extremamente importante. Afinal de contas, para que a gente possa ter um julgamento conforme a nossa norma, eu tenho que ter um juiz que seja competente absolutamente para atuar no processo. Caso contrário, se ele for incompetente absolutamente, significa dizer que todos os atos decisórios serão considerados nulos no processo. Imagine, então, que você teve uma decisão de primeiro grau e esse juízo de primeiro grau, ele era incompetente absolutamente para proferir essa sentença e passado 2, 3 anos, está lá no processo, em segundo grau, no TJ, e aí descobre a incompetência absoluta daquele juízo. Ou seja, olha o tempo que eu perdi aí. Então, é necessário eu saber competência desde o primeiro momento, desde o primeiro contato do processo e sempre fazendo essa análise, porque pode acontecer a modificação de competência ao longo do processo. Existem algumas exceções que a norma não traz. Certo? Então, Jefferson, creio então ter respondido a sua pergunta. Passamos então para a pergunta de Alessandro Ludovino, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Competência e impedimento são sinônimos? Não, não são sinônimos. O magistrado ele pode ter competência, mas naquele processo específico ele está em impedimento. A competência é a atribuição, a norma lhe atribui a possibilidade de atuar naquele processo. É sua área, então, de atuação, a sua delimitação. É em razão da matéria, em razão do valor da causa. Então, é algo que a norma vai estar me dando para fazer essa delimitação da atuação do papel do magistrado. Porém, o impedimento é um caso particular. O impedimento está relacionado com o princípio da imparcialidade do magistrado. Todo magistrado, para poder atuar no processo, ele não pode estar em impedimento. Impedimento significa dizer que ele teria alguma ligação com aquele processo. Por exemplo, seria a hipótese em que ele é parte no processo, ao mesmo tempo ele é autor e juiz. Não pode, ou ele é autor ou ele é magistrado. Então, competência e impedimento não são sinônimos. Espero assim, Alessandro Ludovino, ter respondido a sua resposta. Iremos agora a um breve intervalo.